Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Uns estão com calor, outros estão com frio, que eu vejo que o pessoal tá. Tem uns que estão só com a camisa que nem eu, tem outros que já estão com blusa, né? Realmente é um clima assim complicado, né? Vamos lá. Ó, já aviso de antemão, tá? Tô meio resfriado. Então, resfriado, gripado, enfim. Se vocês verem eu alguma hora, já sabem, né, que me pegou, digamos assim, né? Vamos orar para iniciar nossa mensagem dessa noite? Senhor Deus, cá estamos nós. E desejamos que o Senhor fale ao nosso coração. Peço, meu Pai, que de alguma forma possa falar através de mim. Que o Senhor possa usar-me como um canal. E que o coração dos meus irmãos também esteja aberto para receber a Tua mensagem. Assim como o meu. Assim como o meu. Esteja, Deus, com as pessoas também que estão nos assistindo, Pai. Que a Sua mão também seja com eles, Pai. E que Teu Santo Espírito possa trazer aquilo, o conteúdo que Ele deseja trazer a cada coração essa noite. Louvado seja o Seu nome para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, o pessoal já pode colocar já os slides, eu já vou deixar ligadinho aqui. Nos últimos 3 domingos que eu tive a oportunidade de vir aqui à frente, trazer, né, e ouvir inclusive a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem primeiro para mim, né? Vem falar primeiro ao meu coração. Nesses 3 últimos domingos que eu subi aqui, nós vamos ver se a memória de vocês está boa, né? Sobre qual livro nós nos aprofundamos a respeito? Jó. Ah, meu Deus. Que bom, que bom, que bom, que bom que vocês lembraram. Show de bola. Pois bem, gente, hoje, se for da permissão de Deus, né, nós vamos encerrar essa pequena sequência de mensagens, né? Mas conscientes de uma coisa, tá? Conscientes de uma coisa. Deste livro que nós tentamos nos aprofundar um pouquinho, né? A gente só tocou a superfície dele. Só tocou a superfície. Inclusive, né, dizem que de toda a vida marinha, né, que existe nos oceanos, nós seres humanos, nós conhecemos só cerca de 10%, né, de tudo que existe ali, né? Não sei se esse é um dado real, tá? Não sei se esse é um dado real, mas eu acho razoável usar esse exemplo, acho razoável para ilustrar não o quanto nós conhecemos, mas o quanto desconhecemos a respeito do livro de Jó, a respeito, inclusive, dos outros livros que estão na Bíblia, na palavra de Deus, né? Quantos ensinamentos, quantas consolações, quantas verdades estão preparadas para mim, preparadas para você, meu irmão, se nós continuamente buscarmos procurá-las, né? E aí, elas estão disponíveis para nós. E aí eu te pergunto, né, qual arqueólogo abandonaria suas escavações ao ter descoberto o início de um fóssil? Pois bem, diante de você, meus irmãos, está algo ainda mais valioso, extremamente, infinitamente mais valioso, né? Resta continuar o trabalho de examinar, né? Você vai só dar a primeira pincelada, ver e vai embora, ou vai descobrir a riqueza que está proporcionada, que está te esperando ali.
fica a dica aí. Tem algo bom para ser revelado ao seu coração, né? Quantas consolações, quantas promessas temos deixado de aprender por nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? E para que a gente continue, né, nesse intuito de aprofundamento, vale a pena, inclusive, a gente ir recordando alguns pontos, né, que nós conversamos nas últimas pregações, inclusive, que já faz bastante tempo, né? Faz um tempinho razoável, né? Um dos pontos que a gente descobriu foi que o livro de Jó, ele é o quê? Ele é mais que uma narrativa. Qual gênero literário que o livro de Jó se encontra? De sabedoria. Quais livros estão incluídos ali no meio também? Nesse mesmo gênero literário? Exato. Muito bom. Merece um chocolate. Pena que eu não tenho, cara. Oh. Mas muito bom. Exatamente, né? E esse gênero literário, ele vem para trazer o que para nós? O que ele vem oferecer para nós? Sabedoria, vem trazer conhecimento, vem proporcionar instrução aos seus leitores, né? Então a gente já sabe que quando começar a ler o livro de Jó, se a gente levar em consideração esse detalhe, se a gente vestir esses óculos, grandes lições, diferentes do que nós imaginaríamos, podem vir a ser aprendidas, né? Pois bem, vamos continuar. Eu quero ir junto com você relembrando, né, o que aconteceu com o nosso amigo Jó. Vamos ler os primeiros trechos novamente. Jó 1:1. Separa a sua Bíblia aí que hoje você vai usar. Se você não usou durante a semana, hoje você vai usar. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Cara, um desafio beber água com esse negócio aqui, cara. Quase que molhou, hein? Enfim. Capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. E aí eu peço que você se recorde da condição inicial de Jó. O texto fala de quanto ele era piedoso, fala de quanto ele era íntegro, né? E a sua forma de viver era tão especial, né? Era tão única, que o próprio Deus reconheceu e disse para ele, né? E disse para ele, não, no caso, né? E comentou, né? Reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Ninguém. Irrepreensível, íntegro, homem que me teme e evita o mal. É o versículo 8 desse mesmo capítulo, né? E esse testemunho de Deus a respeito de Jó foi dado em qual contexto? Vocês se lembram? Não? Foi dado numa conversa. Deus estava conversando com alguém. Ah, exato, né? Um contexto que a gente nunca iria imaginar, né? Quem de nós iria supor que no reino celestial, quem de nós iria imaginar que estava tendo uma reunião de Deus com os anjos, né? E pela sua soberania, Deus aceitou conversar com uma entidade maligna, né? E dialogar com ela, né? E quem imaginaria uma circunstância assim, né? Para nós, assim, realmente, né? É um cenário muito surpreendente. E nessa conversa, Satanás recebeu uma permissão. Ele foi autorizado a causar circunstâncias na vida de Jó, para testar até onde iria a integridade daquele homem. E ao receber essa permissão, Satanás demonstrou o seu potencial. Ele mostrou como ele é ardiloso, como ele é estrategista e também poderoso. Não sei nem se os meninos já disponibilizaram lá. Depois eles... ele vai colocar lá.
está colocando lá. Né? E ao receber permissão, Satanás, ele demonstrou todo o potencial que ele tem. Nós falamos a respeito disso da última vez. Né? Ele mostrou como ele é ardiloso, como ele é astuto, né? Como ele é estrategista. Lembrem-se que ao receber o aval, Satanás não foi atacar de imediato, ou foi? Ele foi sondar o cotidiano da família de Jó. E aí começou o seu trabalho. Ele influenciou pessoas. Beleza. Influenciou pessoas, né? Para cobiçarem os bens que pertenciam a Jó, né? E depois eles foram e de fato concretizaram, né? O fruto da cobiça, foram lá e roubaram tudo aquilo que ele tinha, né? Depois, de uma forma que, inclusive, eu não sei explicar, né, foi autorizado que Satanás manipulasse as forças da natureza, porque é isso que o texto mesmo diz, né, e fizesse com que algo como meteoros ou similares caíssem do céu, né, acabasse com parte ali das propriedades dele. Né, e essa manipulação das forças da natureza não parou por aí. Fala também que ela novamente foi usada para provocar um vento muito forte, né? E esse vento foi de tal magnitude que derrubou a casa onde estavam todos os filhos de Jó. E se a gente for levar em consideração, né, o texto bíblico como literal nessa parte do trecho, né, a gente pode concluir, além de tudo isso, né, que ele demonstrou até a sua preocupação com relação ao quê? Ao tempo. Ele planejou para que todas as coisas acontecessem no momento certo, né? Para quê? Qual que era o intuito dele? Jó, ao receber essas notícias quase que simultaneamente, né? Imagina assim, cada potência de cada acontecimento chegando. É como se tudo fosse aglomerado para vir de uma vez só para cima de Jó. E aí, o que vai provocar? O maior choque possível. A maior tristeza possível, né? E aí disso, nós podemos já extrair uma lição. Né? Não sobre o tamanho dos poderes de Satanás, né? Mas o tamanho do controle de Deus. Do controle de Deus. Porque tudo, cada uma das coisas que estavam acontecendo, ainda estavam sob o completo domínio de Deus, né? Se ele vetasse, tudo cessaria. Tudo cessaria. As coisas que nos acometem, inclusive, gente, seja quais forem, não são aleatórias. Não são aleatórias. As circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, elas não são fruto do acaso, como muitos pensam. Não são. Deus, ele não está distraído fazendo uma outra coisa. Né? Diz a palavra que Deus, inclusive, ele se preocupa de tal forma, com tal minúcia dos acontecimentos que ocorrem aqui, que nem mesmo a alimentação de pássaros é desconsiderada. Vamos lá, Lucas 12, 24. Lucas 12, 24. Diz o texto lá, observem os corvos. Eles não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus não os desampara. Deus não os desampara. A alimentação, ela é providenciada por Deus. Né? Em seguida, o próprio texto bíblico fala, né? E vocês, não tem mais valor do que os pássaros? Será que a sua condição, meu irmão, está passando despercebida por Deus? Você acha mesmo que Deus não sabe o que você está passando? É sério.
Meu, se você ainda tem dúvida sobre isso, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso durante essa mensagem, né? E você vai ver ainda com mais clareza, né? Que até os nossos processos internos, inclusive, Deus tem consciência, tem ciência, né? Até lá Ele está sondando. Mas segura um pouco aí. Voltemos ao texto, Jó 1, vamos ler do 14 em diante. Jó 1, do 14 em diante. O mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Vai vendo os acontecimentos sequenciais. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado, seja louvado o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. E diz também o capítulo 2 que Satanás, não contente com essa reação de Jó, ele procurou um novo aval de Deus. Precisava de mais uma autorização. Permita que ele, nessa condição que ele está de sofrimento, seja acometido por uma enfermidade. Vamos ver se a integridade dele vai resistir a isso. Vamos ver. Com certeza ele vai te amaldiçoar na sua face. É o que o texto diz, né? E o texto diz que após receber a autorização, Satanás sai da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 7. Satanás sai da presença do Senhor e aflige Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. E aí, por fim, sua mulher o instiga: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. E aí Jó responde, versículo 10: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E ao ler esse trecho, meus irmãos, é inevitável que na mente de alguns venha uma reflexão, né? Caraca, Jó é muito zica, muito, né, muito, na linguagem, muito monstro, cara. Meu, ele está num patamar de nobreza, de piedade, né? Que o negócio parece beirar a perfeição, né? Olha a excelência, olha quanta virtude esse homem tem. E aí, gente, eu olho para mim, para o que eu penso no dia a dia, para as coisas que eu faço no dia a dia, e aí eu percebo uma discrepância gigantesca, né? E eu tenho essa mesma sensação de desproporção, né? De diferença entre aquilo que me é apresentado e a minha história, né? Quando eu leio, por exemplo, a respeito dos heróis da fé em Hebreus 11. Eu não sei se isso já passou com vocês também, mas comigo
Acontece. Comigo acontece. Né? Hebreus 11 começa lá, pela fé, Abel ofereceu tal coisa, pela fé, Enoque foi arrebatado, pela fé, Noé fez isso, pela fé, Abraão fez aquilo e aquilo outro, pela fé, Moisés agiu dessa forma, pela fé, Davi viveu assim. E aí fala o texto, Hebreus 11, 33, diz lá, os quais pela fé conquistaram reinos, está falando de todos esses cristãos, né, os heróis da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. Alguns foram torturados e se recusaram a ser libertados, outros enfrentaram zombarias e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Fala lá que foram apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Você lê tudo isso, aí você olha para si. Aí você fala, para minha história, para minhas fraquezas. E aí eu me pergunto como é que essas pessoas conseguiram fazer isso. Na verdade, para ser bem sincero, às vezes parece que eles nem são humanos, né? Parece às vezes que eu estou até lendo como se fosse uma espécie de lenda, né? Que fala de personagens que não são gente como a gente. E eu acho, gente, que é um lembrete muito, muito, muito válido, meus irmãos, nos recordar do propósito das Escrituras. Essa coleção de livros que nós chamamos de Bíblia, ela não tem por intuito investigar minimamente a vida de cada personagem que aparece nela. Não é esse o objetivo. O propósito das Escrituras não é trazer revelações a respeito de seres humanos, mas revelar a existência de Deus e de como Ele age através dos seres humanos. É esse que é o objetivo das Escrituras. E por isso, muitas vezes, nós não vamos encontrar os detalhes. Não vamos encontrar os detalhes que envolvem a vida mais íntima dos personagens, né? Porque não é essa a preocupação. Não é essa a preocupação das Escrituras. Muito embora, as fraquezas de cada um deles, em cada situação, ainda estavam presentes. Esses homens, essas mulheres de Deus, eles são como nós. E Jó? E Jó, será que ele é? Desse jeito dele aí é complicado, cara. Tem uns que a gente até fala assim, beleza, né? Tipo Davi. Davi adulterou, então, né? Pecou com isso, pecou com aquilo, matou gente. Então, pecou, né? Dá para perceber. Agora, Jó? Que ponto errado esse cara tem? Enfim, mas nós vamos conversar a respeito disso nessa noite. Igão vai jogar lá? Nós vamos primeiro falar sobre a paciência de Jó, né? Que é uma coisa que é falada algumas vezes. Vamos ver se vai passar. Foi? Tá ligado, eu acho. Foi? Aí. Foi. Mais um. Pronto, volta. Ei. Paciência desmistificada, né? Com certeza, gente, em algum momento, eu imagino, pelo menos imagino, comigo já aconteceu, tá?
que você já deve ter ouvido essa expressão, né? Nossa, tem que ter uma paciência de Jó para aguentar tudo isso. Quem já ouviu isso aí alguma vez? Ah, pelo menos estou sozinho, menos mal. Essa expressão paciência de Jó, né? De fato, ela remete à história desse personagem mesmo, esse personagem bíblico, né? Mas muitas vezes parecem associar essa expressão, né, de Jó a alguém que está lidando com uma situação muito difícil, né? Mas de uma forma meio que passiva, né? Meio que sem reação, quieto, né? Sem enfrentamento, sem demonstrar objeção, protesto, né? Contudo, será que com Jó foi assim? Jó também ficou pistola, viu? Ficou. Não aguentou tudo calado, não. Vamos lá. Vamos abrir em Jó 23, de 1 a 6. Jó 23, de 1 a 6. Um pouco antes dessa fala que a gente vai ler a respeito de Jó, Elifaz, lembra de Elifaz? Quem era Elifaz? Um dos amigos dele, que foi até ele para quê? Para oferecer consolo, ajuda, né? Então, esse bendito, né? Antes da gente ler esse trecho que a gente vai ler agora, Elifaz havia falado assim para Jó, né? Primeiro que ele havia acusado Jó de ter pecado e pecado gravemente, por isso que ele estava sofrendo daquele jeito, né? E também ele pediu para que Jó, de alguma forma, tentasse uma reconciliação com Deus, admitisse o seu erro e buscasse uma reconciliação com Deus. E agora nós vamos ler lá, Jó 23, de 1 a 6. Então, acharam aí? Então, Jó respondeu, estou usando a Nova Almeida atualizada, tá? Versão. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se vergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Gente, a partir dessa fala, cara, eu não consigo, de fato, ver essa paciência aí de Jó, cara, que o pessoal pensa, né? Essa paciência quieta de Jó, né? Muito pelo contrário, ele aguentou calado até certo ponto. Até certo ponto. Depois ele começou a soltar tudo que ele ia sentindo, né? Ele reclamou da sua condição, sim. Reclamou da sua condição. Ele se defendia das acusações, sim. E com palavras duras, inclusive. Com palavras duras, né? Mas há mais pontos que a gente pode se aprofundar a respeito de Jó, né? Pode, não sei se o Igor vai soltar lá, né? No último texto, inclusive, que a gente leu, acabou de ler agora, né? No último versículo, tem algo que foi dito que parece meio estranho. Não sei se vocês notaram. Último versículo que está lá. Versículo 6. Lê de novo aí. Então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. E aí? Tem alguma coisa estranha aí, não tem não? Ou não? O que vocês acham? Não parece que Jó está culpando Deus? E aí o pessoal fica, ai meu Deus, será que é isso? Será? Passar.
Mas você acha mesmo que Jó faria uma coisa dessa? Meus irmãos, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais desse lado de Jó, que não é muito falado. Não é muito falado, né? Quero perguntar uma coisa para vocês. Não precisa me responder. Mas pensa. Qual que é o seu maior medo? Antes, eu vou tentar contextualizar. A gente está numa época complicada para falar a respeito de medo, certo? Querendo ou não, as pessoas fora da igreja comemoram nessa época o quê? Halloween, o Dia das Bruxas, né? E aí, elementos do terror, eles de fato, né, que assustam a maioria das pessoas, né, aparecem por todos os lados, né? Então, decoração com morcego, você vê em todo lugar, com abóbora, aranha, sei lá o quê, né? Enfim, criaturas meio que fantasmagóricas, pessoas vestidas de monstro, tem todas essas coisas aí, todas essas coisas, né? Enfim, mas não é desse tipo do que esse tipo de personagem, de coisas causa, não é desse medo que eu estou falando, não é desse medo, né? O sentido é outro. Eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Qual é a coisa que você tem mais medo que aconteça para você? Qual é a situação que você tem tanto pavor, que quando passa pela mente, você logo tenta pegar uma outra coisa e colocar, e pensar em uma outra coisa, ou fazer alguma coisa justamente para parar de pensar naquilo? Algumas pessoas, elas ficam aterrorizadas com a possibilidade, por exemplo, de perder um ente querido, alguém que é muito próximo, né? Outras pessoas têm medo, por exemplo, de perder os bens. Batalhou a vida inteira, suado, para conseguir conquistar a sua casinha, conquistar os seus bens, e aí, por exemplo, vem sei lá, infelizmente por causa do tempo, a gente vê muitos desastres naturais, né? Desabamentos, né? Enchentes, as pessoas perdendo tudo, né? Será que esse medo é o seu? Outras pessoas têm pavor de viver numa situação de guerra, por exemplo. De guerra, né? Só que quando a gente fala de guerra, a gente já pensa assim, sei lá, Iraque ou Ucrânia, não precisa ir tão longe para viver uma situação de guerra. Numa comunidade mais violenta, onde o tráfico impera, né, e tem os embates com a polícia, quem não tem medo de acabar tendo uma bala perdida, né, de você acabar sofrendo algo, né, ou seus filhos, seu cônjuge, quem não tem, né? Pois bem, né? E você? Eu imagino que você tem algo também que mexe com você. E que de fato aterroriza você com a possibilidade dessa coisa vir a acontecer, né? Pois bem, meus irmãos, é aí que eu vejo muita similaridade entre Jó e nós. Vamos abrir Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó, capítulo 3, versículo 25. Essa é uma confissão, que vem logo no primeiro discurso. As coisas tinham acontecido para ele estava sofrendo, estava lá com as feridas, os amigos tinham chegado. E no primeiro discurso, quando Jó abre a boca, depois de tudo o que aconteceu, ele vai e fala: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. E aí a gente vai parar um pouquinho para entender o que essa fala pode transmitir, né?
Pense no seguinte, aí eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar duas pessoas. Eu vou ser uma delas. Eu vou ser uma delas. Suponhamos que eu não sei nadar. E o meu maior medo é um dia estar numa embarcação, né? Às vezes o pessoal fala assim, até de cruzeiro. Eu conheço gente que fala assim, eu não faço cruzeiro porque eu tenho medo do negócio afundar. Não sei nadar. Então, eu conheço gente assim também, né? Enfim, suponhamos que eu não sei nadar. E o meu maior medo é eu estar um dia numa embarcação, né? E ela naufragar. Cadê? Daniel não está aqui, né? Daniel está lá em cima. Pois bem, ele é a segunda pessoa. Ele é a segunda pessoa. Suponhamos que o Daniel também não sabe nadar. Daniel também não sabe, né? Mas para ele é algo normal. Ok, né? E aí, nós escolhemos um dia fazer uma viagem para comemorar os velhos tempos, né? E decidimos fazer algo inédito. Vamos ir pescar em alto mar. Ó, que sabe da nossa parte, né? Que coisa inteligente da nossa parte. É coisa, ó. Quem já foi? Getúlio pescou, né? Tem boas lembranças? Então, tem isso também em Jô, cara. Nossa, enfim. É nesse naipe. É nesse naipe. Então, suponhamos que estamos indo, eu e ele, dois que não sabem nadar, para ir pescar em alto mar. Olha que inteligente. É uma coisa assim, muito sensacional. Sensacional. Enfim. E aí, né, eu vou, morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas eu vou lá. Só que, e antes de entrar no barco, né, obviamente, né, nós recebemos instruções, certo? Sobre procedimentos caso aconteça alguma tempestade, procedimentos, né, sei lá, se aconteceu um naufrágio, se alguém cair no mar. Ok, isso é de praxe, tá? Ok, né? Beleza. Subimos no barquinho, né? Ligaram os motores e lá vamos nós. Não está só eu e ele, não. Tem mais gente, porque a gente não sabe dirigir, né, o barco, né? Então, tá seguindo lá. Ligou os motores e lá vamos nós. Olha que beleza. Né? Só que quando a gente estava um pouco longe da margem, o barco ele acertou, né, uma barreira de corais. Olha que bonito. Oh, que situação maravilhosa, cara. E aí a água começou a entrar. E aí, com rapidez, o barco começou a encher. O negócio começa a encher. E Daniel, sabendo do que tem que fazer, foi lá, pegou o colete, vestiu, pegou os pertences, né, segurou. Tem alguns lugares que tem até apito, né, no colete junto, né, pegou apito, enfim. Tava preparado, né? Tudo preparado para sair da embarcação com segurança. Aí ele pega, olha para o barco. Cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Olha para lá, olha para cá. Caramba, o moleque foi rápido, hein? Já pulou, tá ligeiro. Só que o Danilo estava aterrorizado. Estava aterrorizado. Quando ele viu, em choque, que a água estava entrando na embarcação e o negócio estava afundando, aí na hora o desespero toma conta, né? Aí você pega o celular sem aquelas capinhas de prova d'água, nada. Você pega o celular, coloca no bolso e ó, pula. Olha que é muito inteligente. O celular não é prova d'água, tá? Só para lembrar. Então, é uma sucessão assim de coisas assim sensacionais, né? E o colete salva-vidas, Danilo? Lembrou? Não, ficou. E aí, caiu na água, aquele desespero, socorro, me ajuda, socorro. A água entrando pela boca. E aí alguém grita, né? Garoto. Já não sou mais garoto, né? Rapaz, para de graça. Fica de pé. Não é que tinha um banco de areia bem ali, cara? Aí só, opa, né? Já levanta só, opa, né? Enfim,
brincadeiras à parte, né? Essa ilustração, ela consegue comparar as diferenças, né, de se viver uma situação que mais teme e de alguém que está vivendo uma coisa que não amedronta ele. Jó, ele estava tendo contato com aquilo que mais o assustava, né? A situação que ele mais aterrorizava. E cá para nós, tá? A situação que ele mais temia, ela realmente aterroriza 90% das pessoas. 90%. Porque a gente 99, Ivete. A gente tem medo de perder um ente querido. Jó perdeu todos os filhos. Os bens. Cadê os amigos? De fato, né? E tudo aquilo que ele viveu veio numa intensidade tão forte, né? Tão devastadora, que inclusive quem tem contato com a história de Jó, quem pega Jó para ler a primeira vez ali, todo mundo é sempre a mesma expressão, só, como assim? Como assim? Tudo isso aconteceu com esse cara, né? Como você se sentiria ao viver aquilo que você mais teme acontecer? Né? Outro detalhe instigante, né? Os temores de Jó, eles eram conhecidos por Deus e eram conhecidos também de Satanás. Tanto que ele mesmo diz que foi justamente aquilo que ele mais temia que veio a acontecer a ele. E veio a acontecer através da ação de quem? De Satanás. Olha que coincidência, né? Que coincidência. Enfim, né? E por que eu digo que Deus também conhecia os maiores temores de Jó? Né? Porque a própria palavra de Deus nos diz que Ele é fiel. Deus é fiel. A palavra diz isso, né? E que Ele não nos deixa passar por tentações, por provações maiores do que nós podemos suportar, certo? Portanto, Satanás foi autorizado que Satanás se valesse do maior medo dele para atacá-lo, justamente porque Deus sabia que Jó poderia suportar, né? Inclusive, só Jó que não sabia que ele poderia suportar, né? Hoje nós temos consciência disso. Agora imagina, gente, se Deus ele não conhecesse a nós, os nossos medos quanto às nossas capacidades, né? E ele não conhecesse os planos ardilosos de Satanás, como é que Deus poderia nos proteger? Se ele não conhecesse essas coisas, esses detalhes. E é como eu disse, né? Deus ele não está distraído. Deus ele nunca está distraído. Ele não está fazendo outra coisa. O Senhor sonda todas as coisas, até as mais íntimas do coração. Vamos abrir em Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Diz lá que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4:13. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, né? E Deus, ele está tão envolvido, gente, nas minúcias, cara, das coisas que acontecem aqui, tão envolvido, né? Nos processos mínimos, né? E aparentemente irrelevantes. Aparentemente irrelevantes. Inclusive, Cristo, ele usa essa mesma proporção para trazer um exemplo, para trazer uma ilustração para a gente, né? Para encorajar, inclusive, os discípulos, né?
Até os fios de cabelo que estão na cabeça de vocês, eles são contados. Isso para exemplificar, né? Para mostrar o quanto Deus tem cuidado a respeito das coisas que acontecem com a gente, né? Meu irmão, você acha mesmo que Deus não sabe o que você está passando? De verdade. Você acha mesmo? Sério mesmo? Você acha mesmo isso? Na verdade, o que eu sinto é que a questão muitas vezes já não é mais sobre Deus conhecer o que eu estou passando. Eu acho que no fundo a gente até sabe que Ele sabe, né, das coisas. Mas se Ele sabe do que está acontecendo comigo, por que Ele está me vendo em agonia e não reage? Por que Ele não me tira dessa condição de sofrimento? Ele detém o poder, o controle de tudo. Se Ele quisesse, com um estalar de dedos, transformaria a tempestade em bonança. E para Jó, gente, e até é bom que a gente tenha isso em mente, para Jó a situação é ainda mais complicada, porque para Jó, né, só existe Deus. Ele nem imagina que exista Satanás. É só Deus. E aí, qual é a associação que ele faz? Deus foi injusto comigo. Passar. E se você tem dúvida de que o piedoso Jó está acusando, inclusive, Deus de feri-lo injustamente, hoje a gente vai descobrir se isso faz sentido o que eu estou falando ou não. Vamos lá. Jó 6. A gente vai ler mais alguns versículos. Jó, capítulo 6, versículo 4. A gente vai ler o texto e aí você analisa suas próprias conclusões. Jó 6, 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Vamos pegar mais texto. Capítulo 16, pouco mais para frente. Capítulo 16, versículo 7. Em diante. Jó 16, 7 diz assim: na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa na cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem sua boca contra mim com desprezo, me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura
a minha oração. Quer mais? Bora! Capítulo 30. Capítulo 30, versículo 16. Capítulo 30, versículo 16. Em algumas Bíblias até tem um título, né? Tu foste cruel comigo. Vamos lá, versículo 16. Capítulo 30, versículo 16. Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. À noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou de pé, mas apenas olhas para mim. Injustiça. Jó estava vivendo o momento mais tenebroso da sua história, né? E nada ele havia feito para merecer aquilo, nada. E para quem ele vai recorrer? Para quem? Sendo que ele julgava, né, da perspectiva dele, né, que o próprio Deus onipotente era o causador dos açoites, das suas feridas. Tem até um hino que fala, né? Quem pode livrar? Só que aí, no caso, né? Quem pode livrar do Senhor? Quem pode me livrar do Senhor? Quem diria, né? Que o tão devoto Jó, né, seria capaz de acusar o seu Deus de injustiça, né? Talvez as fraquezas de Jó não sejam tão diferentes assim das nossas, né? Lembrando, tá? Lembre-se, essa é a perspectiva de Jó dos fatos. É a perspectiva dele. Para ele não tem Satanás ali atuando. E é por isso que ele acaba direcionando a sua indignação para Deus, né? E aí eu chamo a sua atenção para esse último versículo, né? Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou de pé, mas apenas olhas para mim. Olha o contexto, gente. Olha o contexto. Olha como Jó estava. Olha tudo que ele já tinha sofrido. Olha de quem ele acha, olha quem ele acha que está ferindo ele. E aí ele pega e manifesta algo muito bonito, que inclusive ultrapassa a razão humana, né? A fé, né? Por que alguém apelaria justamente para o seu algoz, né? Por quê? Eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas é fato que Jó, mesmo no sofrimento, mesmo dizendo, é Deus que está causando isso para mim, ele vai e recorre a Deus. Em seu desespero, ele se apegou com as forças que restaram, na esperança da misericórdia do seu Deus. De alguma forma, ele ainda acreditava na sua bondade, na sua fidelidade, né? E que de alguma forma ele não seria desamparado, porque senão ele nem chegava a pedir, nem chegava a clamar, né? Tanto que na sua resposta, lá no capítulo 19, um dos últimos textos que nós vamos ler hoje, capítulo 19, versículo 25. Olha só o que ele diz. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei
que o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Libertador, Resgatador, vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra. E aí depois ele manifesta o quanto ele desejava esse encontro. E não me parece, gente, um desejo de encontro para um confronto, para uma disputa, para um embate, não. Vamos continuar lendo. O meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. Olha o quanto ele desejava esse encontro. Inclusive eu me lembro, inclusive aqueles que já leram o livro todo, vai lá para o final. O que ele diz quando ele encontra a Deus? Né? Ele fala lá que antes eu te conhecia de ouvir falar, do que os outros diziam a seu respeito. Mas agora, finalmente, os meus olhos te veem. E aí fala lá, eu verei por mim mesmo, né? Os meus olhos o verão e não outros. E de saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Esse é o anelo de uma alma legitimamente, genuinamente apaixonada por Deus. E a partir disso, meus irmãos, nós iremos para as conclusões finais. Meu Senhor de tudo sabe. De tudo que a gente falou hoje, dos outros cultos, né? Das lições que a gente pôde extrair como água pura que verte da pedra, da rocha, né? Rocha da dor, de onde a gente muitas vezes nem imagina que pode obter algo. Das lições que nós podemos extrair, da sabedoria vertida desse livro, sem dúvida, uma delas é: meu Senhor de tudo sabe. Coração afogado na dor, agarre-se a essa verdade. Com todas as forças da sua alma, abrace essa convicção. Teu Senhor de tudo sabe, mas agarre-se a isso, a essa consolação, com profunda humildade. E aí eu me valho das palavras de Spurgeon, né? O nosso Senhor, meus irmãos, Ele é como um médico. Ele sabe de tudo. E não há necessidade do paciente saber. Silêncio. Você que está com o coração agitado, curioso, desconfiado. Assim como Jó, aquilo que você agora não vê, pode ser mostrado para você futuramente. Enquanto isso, o nosso médico amado conhece a tua alma nas adversidades. E por que o paciente ele precisa analisar todos os remédios? Ou avaliar os sintomas? Esse é trabalho de quem? Do médico, e não meu. O meu é confiar, o dele é prescrever. E ainda que na receita, né, eu
não consigo entender o que foi escrito, eu não ficarei desconfortável por conta disso. Mas eu vou descansar na sua infalível habilidade de fazer todo o plano dar resultado. Apesar do mistério que está no seu trabalho. Mistério para mim. Em segundo lugar, nosso Deus também é mestre. Ele é mestre. O seu conhecimento, ele está em nosso benefício. E não nosso próprio. Nós devemos obedecer e não julgar. Afinal, o servo não sabe o que faz o seu senhor, não é verdade? Precisa o arquiteto explicar os seus planos para cada pedreiro que está na obra? Ele conhece a sua própria intenção. Ele sabe o que está fazendo. E se ele conhece essa intenção, isso já não é suficiente. O vaso na roda, o vaso que está sendo modelado na roda, né? Ele não sabe qual formato que ele vai ter. Não sabe. Não sabe. Mas se o oleiro entende da sua arte, o que importa a ignorância do barro? Meu Senhor, Ele não deve ser interrogado por alguém tão ignorante quanto eu. Confia de uma vez, coração temeroso, no Deus que tudo sabe. E aí, agora, o pessoal do louvor já pode até vir à frente, uma consolação especial para você que é filho amado do Senhor. Cristão, que assim como Jó, mesmo em meio a adversidades, deseja ansiosamente a presença e o cuidado do seu Deus. Vamos abrir em Salmos 104. Salmos 104, versículo 16. Salmos 104, versículo 16. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou. Os cedros do Líbano que Ele plantou. Esses cedros, essas árvores, nós podemos usar como um símbolo para nós cristãos. Inclusive um símbolo dos cristãos. Cedros, eles devem a sua plantação inteiramente a quem? A Deus. A Deus. Né? E isso também é verdade para cada filho dele. Nós não somos plantados pelo homem, né? Nem plantados por nós mesmos, mas plantados por Deus. E foi a mão do Senhor que fez cair a viva semente, né, no nosso coração, que inclusive Ele preparou. Preparou o solo para jogar a viva semente, né, para recebê-la. Né. E todo verdadeiro herdeiro do céu possui o grande lavrador como seu plantador. Os cedros do Líbano, né, eles são irrigados diretamente por quem? Por Deus. E eles não precisam em nada dos seres humanos. Assim também deve ser o cristão que aprendeu a viver pela fé.
O seu sustento, cristão, o seu sustento, seja qual for a situação, virá do Pai Celestial. E é por isso que os nossos olhos estão nele. O orvalho que vem do céu, a porção que vem do céu, é essa que necessitamos. É dele. É dele que nos alimentamos, né? Ele é a nossa fonte. E esses cedros do Líbano, eles têm mais uma característica especial. Eles não estão protegidos. Os cedros do Líbano, eles não estão protegidos. Ele não é, gente, esse tipo de árvore, né? Essas árvores, elas não são como uma planta que é colocada numa estufa, né? Protegida das tentações, das provações. Não são, não são. O cristão, na verdade, ele está no lugar mais exposto. Ele está no lugar mais exposto. Ele não tem refúgio, ele não tem proteção. Exceto uma. Que as asas do Deus eterno sempre vão abrigar os cedros que ele plantou. Sempre vão abrigar. Jó, mesmo vivendo, né, a sua mais profunda tormenta, ele sabia que Deus era o refúgio dele. Ele sabia disso. E Deus honrou a confiança que Jó teve. E o sustentou. E o ajudou a atravessar aquele momento. Independente da sua situação. Independente daquilo que você esteja passando. Da situação que você esteja vivendo, né? Filho amado do Senhor. Filho amado do Senhor. Lembre-se. Foi Deus que te plantou. E Ele é poderoso para te preservar. Não importa o que vier. Não importa a tempestade que vier. Ele esteve e sempre estará no domínio da sua vida. Amém? Vamos orar? Ó Deus, aplica, Deus, essas consolações, essas verdades no nosso coração. Traz, Deus, refrigera a nossa alma. Fortalece os nossos joelhos cansados, meu Pai. Sabemos que o Senhor olha para as coisas que nos acometem, Deus. Não estás ausente. Muito pelo contrário. Nos ajude a confiar plenamente que o Senhor de tudo sabe. E que tem cuidado, assim como cuidou de toda a situação de Jó, do primeiro momento ao último. Do nascimento ao último suspiro. Nos ajuda, Deus, a termos uma fé similar à desse homem. Nos ajuda a ter uma paixão similar à desse homem. Que mesmo sem explicação, sem entender aquilo que estava acontecendo com ele, ainda assim voltava os seus olhos e buscava no Senhor a esperança. E ansiava e anelava de todas as formas estar na presença do Senhor. Nos ajude a nessa noite encontrar esse lugar. Estarmos na presença do Senhor, onde nada nos toca. Nos protege, assim como protege os cedros do Líbano, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.